eu peguei um caso que a gente foi resolver essa semana. Caso difícil, assim, porque era um quadro arrastado, uma tosse, já tinha uns 2, 3 meses. Ele é um senhor de 65 anos. 2, 3 meses tossindo, tinha feito teste de Covid, não era Covid. Como essa tosse se arrastou, ele começou a perder peso, pensaram em tuberculose. Fizeram testes da tuberculose, né? O cara tem que escarrar, avalia o escarro. Fizeram um raio-x que apareceu uma imagem estranha. Então, apesar de não ser um caso que fizesse muito sentido pensar em pneumonia, porque era arrastado, tinha perda de peso, meu residente que atendeu esse senhor, ele primeiro passou um antibiótico. Acho que foi uma decisão correta naquele momento. A gente discutiu o caso e pedimos uma tomografia, porque esse senhor também era um fumante de longa data, com 65 anos, perda de peso e uma tosse crônica. Ele tinha também uma queixa de dor no peito. Segunda-feira, esse senhor voltou pra gente com o resultado da tomografia. Eles tinham lido, não sabiam direito o que era o resultado. Então, a tomografia começava dizendo: o que mais chama atenção nesse exame é uma lesão expansiva. O que é uma lesão expansiva? Uma lesão que está se expandindo, está tomando um espaço de estruturas que estão em volta. Lesão expansiva de 4,5 centímetros, que cresce para dentro do brônquio, causando estenose. Estenose é o estreitamento do brônquio, né? E aí, como consequência dessa estenose, estava gerando também uma atelectasia. O que é? O pulmão, ele é basicamente um balão de ar também, né? Que se enche e se esvazia. E nisso vai ocorrendo o fluxo e troca de gases, né? Naquela região que tem obstrução ao fluxo de ar, o pulmão ele começa a murchar, como se fosse um balão mesmo. Ele murcha e aparece na imagem como uma área murcha do pulmão, uma área que não está insuflando, não está enchendo. Essa atelectasia, né? Essa área murcha do pulmão, estava acontecendo por conta da obstrução que essa lesão estava causando, ela estava se expandindo para dentro do brônquio. Além disso, essa lesão estava tomando uma artéria. Ela estava crescendo para dentro da artéria. Uma possível consequência é que esse crescimento provoque a formação de trombos, que não aconteceu ainda. Mas tomar artéria é um indicativo de que a gente não consegue tirar essa lesão. E o que é essa lesão? Essa lesão é um tumor, essa lesão é um câncer. Duro, foi emocionalmente difícil para a gente começar a segunda-feira com uma notícia de câncer de pulmão. A gente não tinha biópsia ainda, que é o exame que confirma essa lesão, mas a descrição é muito característica. E o câncer é isso, né? O cigarro, ele provoca câncer porque ele acelera alguns processos de mutação nas células. E, na verdade, o câncer é uma célula mutante que tem algumas características que dão a ela essas capacidades negativas, né? Que é crescer além do normal, destruir os tecidos que estão em volta e, às vezes, até enviar outras células à distância e, a partir dali, começar a crescer também, que são as metástases, né? Para ter essas características, precisa antes ter sofrido algumas mutações. O que o cigarro faz? Ele acelera as mutações das células. E é por isso que ele provoca câncer. Ele provoca câncer do pulmão, mas ele também provoca câncer de esôfago. Eu tive um paciente com câncer de esôfago também esse ano. Ele começou a ter dificuldade de engolir alimentos. E o alimento não passava mais pelo esôfago, que é um tubo, né? A função do esôfago, basicamente, é levar o alimento da boca até o estômago. E o esôfago não conseguia mais fazer isso porque tinha uma obstrução causada também por uma lesão que estava se expandindo para dentro dele. E aí o alimento não passava, esse cara estava só tomando sopa. Eu vi um outro caso de câncer também num fumante, que era um câncer de bexiga. Na bexiga, o câncer normalmente é percebido como sangramento. Esse cara, de uma hora para outra, foi urinar, teve uma vontade intensa de urinar, e aí urinou sangue vermelho, assim, cena que deve ter sido assustadora. E eu vi esse cara ainda quando eu estava no internato de urologia. Vi ele na cirurgia que tirou a bexiga dele, uma cirurgia longa, 12 horas de cirurgia.
Não sei como é que ele ficou. Mas foi um câncer de bexiga que eu lembro de ter visto também. Mas o cigarro ele provoca vários tipos de câncer, né? Então, fator de risco também para câncer de boca. Nossa, os cânceres de cabeça e pescoço são terríveis. As cirurgias elas são muito agressivas, né? Então, por exemplo, eu já vi gente que teve que tirar o maxilar inteiro, então o cara não tem rosto. Câncer de laringe, câncer de língua, câncer de boca, tudo muito mutilante. Porque o câncer vai fazendo isso, né? Ele vai crescendo, se expandindo e tomando as coisas de uma forma destruidora, né? Isso é o câncer.